Milton, meu caro, boa noite. É muito bom vê-lo e eu quero, em nome da Capelania Empresarial da nossa associação, te agradecer por esse parênteses aí no seu dia e conceder esse tempo para nós, tá certo? O nosso foco é falar sobre MEI, sobre a necessidade de criarmos MEIs. E eu quero começar com a seguinte pergunta. Milton, o que é uma MEI? Boa noite, irmão Júnior. Boa noite a todos os amigos aí, colaboradores e parceiros da Capelania. O microempreendedor individual foi uma solução que o próprio governo criou para eliminar a informalidade que havia no mercado de trabalho. Então, percebeu-se que havia um certo nicho econômico da sociedade que atuava empresarialmente, empreendendo, mas não formalmente. Porque é muito difícil pagar os impostos e viabilizar um pequeno negócio, um negócio de subsistência, no mesmo nível que uma microempresa do Simples Nacional, por exemplo, conseguiria, com a necessidade de ter um contador e tudo mais, né? Pagando todos os impostos, pagando uma mensalidade para a contabilidade e tudo mais. Então, pensando nisso, o governo criou essa figura do microempreendedor individual, que ele tem uma limitação de atividades, tem uma limitação de faturamento, mas tem um custo tributário muito mais suave, até mesmo com uma solução de contribuição para a aposentadoria por idade. Então, falando de forma bem resumida, o microempreendedor ele é um método de formalização de pequenas atividades econômicas, permitindo que a pessoa possa ter uma conta corrente, possa fazer movimentações jurídicas, aí fornecer uma nota fiscal, com uma equiparação à pessoa jurídica normal, só que arcando com uma taxa tributária muito inferior a de qualquer outro formato de empresarialidade aí na forma de pessoa jurídica. Puxando agora para o nosso caso, o caso da nossa associação, mais um Capelania Empresarial. Eu quero entender, porque estou dentro disso já faz muito tempo, por que hoje existe a necessidade de cada atividade nossa ser coberta por uma MEI? A necessidade, na realidade, meu irmão, é na questão da relação jurídica entre a Mais Um, que é uma pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade imune e isenta para fins de tributação do imposto de renda. Como é que você chama? Imune isenta. Isso. Uma imune isenta é uma entidade que não paga o imposto de renda sobre a atividade econômica, porque ela não tem finalidade lucrativa, né? E ela não paga contribuição social, PIS/COFINS, alguns outros impostos que normalmente uma empresa com finalidade lucrativa paga. Mas ela tem responsabilidades fiscais como qualquer outra pessoa jurídica. Então, essa demanda, na verdade, é pela formalização da relação jurídica que há entre a pessoa jurídica Mais Um, Capelania, e as pessoas físicas que recebem transferências econômicas da Mais Um. Porque há uma sujeição passiva, a gente fala do ponto de vista técnico jurídico aí, porque há uma transferência de valores de pessoa jurídica para pessoa física. E toda a transferência de valor entre pessoas jurídicas e principalmente entre pessoas jurídicas e pessoas físicas precisam ter um rastro de formalidade dentro daquilo que a legislação permite. Então, a MEI é a solução mais barata que nós conseguimos imaginar aí para que essa relação jurídica, e a gente pode falar da importância de formalizar isso até mesmo para a questão da manutenção da condição de isenção e imunidade da capelania. Certo. A gente pode aprofundar isso, né? Mas para evitar que haja também informalidade que vai penalizar tanto as pessoas físicas envolvidas quanto também a pessoa jurídica Mais Um, é que a gente pensou em algumas soluções. Tem outras, mas essa, sem dúvida nenhuma, ela é a mais econômica para ambos os lados. E talvez, pelo meu entender, a mais simples de se fazer, correto? Também. E a gente estava conversando antes um pouco aqui, Nilton. A capelania, a associação, vai assumir todo o ônus, o custo dessa formalização. A nossa proposta é fazer esse tratamento, criando as MEIs, sem nenhum custo
para nenhum capelão, sem custo para nenhum capelão. Correto? É isso que nós tratamos, né? Exato. Enquanto esse capelão, ou essa capelã, ou essa pessoa estiver ligada a nós, dentro da associação, ela simplesmente... O trabalho que ela vai ter vai ser de emitir uma nota fiscal no final de um exercício, certo? Exatamente. Fale um pouquinho sobre isso também. Ok. A ideia da nota fiscal é justamente ser o documento que vai ser acostado a essa transferência financeira. Acredito que seja feito mensalmente hoje. Mensalmente, é isso aí. Exato. Então, antigamente, a gente está começando agora, né, a prestar serviço para mais um, mas eu imagino que deve ser emitido algum tipo de recibo, alguma coisa nesse sentido hoje. Né? Isso é frágil do ponto de vista fiscal, isso não dá nenhum tipo de cobertura aí para mais um, né? E eu não sei como cada capelão também está tratando isso na sua pessoa física, mas também pode ser problemático também, né? Mas a ideia é que se substitua essa prática pela emissão mensal de uma nota fiscal. E isso fica lastreado entre a associação e a pessoa que vai receber. Porque você fecha a operação. A gente tem um contrato, vamos dizer assim, né? Tem um contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, que é a relação que não onera folha de pagamento, vamos dizer assim, não gera encargos sociais para mais um. Porque a mais um pode ser imune do imposto de renda e da contribuição social hoje, a condição que a Constituição, artigo 150 da Constituição garante. Os pastores aí conhecem, né? Sabem, trabalham com isso, porque as igrejas estão dentro dessa mesma cobertura, né? Mas, se ela contrata um funcionário, ela tem que respeitar CLT, ela tem que recolher INSS, salvo se ela, pelo tipo de serviço que ela presta, ela vier a ter uma certificação SEBAS, lá que dá isenção da cota patronal de INSS. Mas pela atividade da mais um, isso não está no horizonte de conquistas, né? Pelo menos a princípio não está. Então teria que arcar com os encargos aí da folha de pagamento. Então isso gera um custo de aproximadamente 40% do valor que se paga por capelão. Então vamos imaginar que se todos fossem registrados em CLT, né? Que não é o caso também da relação, né? Que não envolve hierarquia, não envolve cumprimento de horário, enfim, é uma relação trabalhista, né? Mas se fosse formalizar por esse lado, para cada R$100 que você paga para o capelão, você recolhe 40 de encargos, né? Isso inviabiliza. Ou seja, a MEI acaba viabilizando essa operação de uma forma menos custosa, menos onerosa e mais fácil. Exato. E para a pessoa física também tem que se pensar que ele pode esses rendimentos fora da MEI, se fosse, por exemplo, como autônomo, num RPA, vamos dizer assim, que é uma das alternativas que a gente poderia colocar, mas que onera em 30% de encargos à associação e onera em até 27,5% de imposto de renda o capelão, dependendo de como vai se somar esses rendimentos dele com os outros que ele tiver. Ou seja, Nilton, nós estamos fazendo alguma coisa de custo mais baixo, dentro daquilo que você conhece, tá certo? De uma forma mais fácil, mesmo com o custo que hoje existe, o recolhimento de R$80, eu não sei exatamente o montante, né? Isso vai ficar para a capelania e não vai ter o capelão ou a capelã não vai ter esse ônus, tá certo? Ou seja, criando todo o lastro necessário diante da tributação vigente, essa necessidade, sem ônus para ninguém, correto? Uhum. Nós vamos arcar com isso para fazer isso funcionar. E principalmente uma coisa que me chama a atenção, a gente não pode e não deve jamais ser inquirido, ser atropelado por uma questão fiscal aí qualquer, sem dúvida, da Receita Federal, de coisas que a gente deveria fazer e não faz. O nosso papel é dar um testemunho em todas as nossas atividades, correto? Não? Se há uma atividade na sociedade civil que requer transparência absoluta, são as atividades do terceiro setor, em especial a das organizações religiosas, assistenciais e filantrópicas. Então,
porque recebe esse, digamos assim, esse benefício do Estado de não tributar o patrimônio e a renda, mas requer-se uma austeridade na gestão, sem dúvida nenhuma, tem que ser exemplo. E uma associação, que é também uma entidade para-eclesiástica, ela mais ainda, né? Porque é uma agência do reino, então aí nem se fala. Nós não podemos cometer erros. Exato. Que, de repente, podem macular a imagem da associação, correto? Deixa eu entender mais uma coisa. Eu estava falando com você a respeito do código que nós vamos colocar nessa MEI. Né? Eu queria que você fizesse aí uma breve exposição sobre isso. Que tipo de código nós vamos colocar lá? O microempreendedor individual, como a gente estava conversando, irmão, ele, por ser aquele espírito, né, de formalizar pequenas atividades, então ele não permite que se coloque atividades econômicas complexas. Nenhuma técnico-científica, por exemplo, porque tem conselho de classe, então não pode ser arquiteto, não pode ser advogado. Então são atividades para comerciantes, prestadores de serviço, artesãos. Na nossa área, a gente teria opção aí de usar o código de atividade ligado a ensino e treinamento. A gente tem código para isso e ele atende a relação que se estabelece aí entre os capelães, né, e a mais um. Então a sugestão que a gente coloca é isso. Se alguém, por exemplo, alguns dos capelães aí já tiverem a sua MEI aberta, olha, eu tenho uma MEI, mas a minha MEI eu vendo livros, eu vendo joias, né? Tem uma lojinha virtual na internet, a gente pode incluir esse código de atividade e adequar também para ele fazer uma nota de prestação de serviço no código de serviço adequado para a gente. E a partir desse momento, esse custo fica por nossa conta. Nós vamos fazer com que ele pode continuar com a atividade que ele tem. Seja abrir, seja adequar a atividade. Tá bom. Estou entendendo que a capelania está assumindo esse compromisso, isso, né? É isso aí. E nós, como parceiros, nós vamos cuidar disso daí para que não tenha nenhum trabalho aí, os irmãos aí com relação a correr atrás, de ter que fazer isso. A gente entrega prontinho para funcionar. Nós temos que facilitar a vida de todo mundo, porque o nosso propósito não é fazer nota fiscal. Nós temos que andar certo e pregar o evangelho, que é o que nos cabe. Os irmãos terem a tranquilidade de continuar fazendo o trabalho que estão fazendo, que é um trabalho relevante, importante, e a gente cuida da parte da burocracia. Uma outra pergunta que eu quero que você exponha aí para todo mundo também, e para mim, qual vai ser o papel do Newton Albuquerque e o seu escritório nesse processo todo? O que vocês vão fornecer de serviço? Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Eu posso ligar para o Newton, tirar uma dúvida, falar, Newton, como é que eu faço isso? Eu tenho aquilo. Você vai dar esse suporte para todo mundo. Nós vamos divulgar isso. Os irmãos que quiserem criar um grupo com a tria de serviços, tranquilo também. A simplicidade da MEI não exige que ela tenha um contador. O que o MEI vai ter de obrigação? Vamos gerar o carnezinho por ano todo, que dá para gerar em janeiro as 12 parcelas do ano. Mantém o pagamento em dia, porque isso, né? Isso a mais um vai cuidar, né? Isso. Então não vai ter nenhum problema. Entregar a declaração anual em maio e pronto. Não tem mais nada. O MEI não é obrigado a fazer escrituração fiscal, não é obrigado a ter um técnico responsável, né? Um contador que assine, logo não é obrigado a pagar uma mensalidade do escritório de contabilidade. Então, basicamente, as obrigações se resumem a o que diz respeito à MEI, pagar os DAS em dia, o PG das MEI, e fazer a declaração em maio da MEI. E isso tudo, o seu escritório, está sendo contratado justamente para isso. E aí a gente dá orientação também para em abril de cada ano, como que a pessoa física titular da MEI vai tratar esses proventos na declaração de imposto de renda da pessoa física dele. Ele pode continuar fazendo, não vai precisar. Quem já faz a sua declaração pode continuar fazendo, não vai precisar se preocupar. Vou ter que ter um contador para fazer agora, não vai precisar, tá? Muito simples o negócio. Muito bem. Eu acho que nós abordamos vários aspectos aí. Eu espero que as minhas dúvidas sejam as dúvidas de todo
todos os missionários que estão envolvidos conosco, né? E se houver alguma coisa além do que nós já falamos, a gente se reporta a você e, de repente, a gente tira essa dúvida, né? Importante, a gente tem que adequar a vida dentro daquilo que é correto, nós temos que dar um bom testemunho e, portanto, não cometer erros que são banais. Nós temos que tirar esse ônus, e vamos fazer isso, das pessoas que trabalham conosco. Por quê? Porque o nosso foco é pregar o Evangelho, não é ficar fazendo conta de tributo, de nota fiscal. Claro, cada um vai ter a sua responsabilidade, mas nós queremos é facilitar a vida. Ponto. Tá certo? Milton, para a gente encerrar, e depois a gente vai fazer a edição do vídeo, e eu quero que você faça as suas considerações finais aí, por favor. Muito obrigado por essa oportunidade de trocar essas ideias aí com os irmãos, prestar esses esclarecimentos. Eu quero dar uma palavra no sentido de uma pessoa que tem trabalhado com igrejas e associações já há muitos anos e que já vivenciou problemas em muitas organizações por uma falsa impressão de que a igreja ou a entidade que é imune ou isenta, ela é isenta de impostos e ela não é uma pessoa jurídica como uma empresa com finalidade lucrativa. Na verdade, a responsabilidade da organização religiosa, das associações civis de direito privado são muito maiores, até eu penso, porque a empresa tem sócios, né? E os sócios respondem, em última instância, pela boa ou má gestão da sua empresa. Mas as organizações do terceiro setor, elas pertencem, do ponto de vista do Estado, do Brasil, elas pertencem à sociedade. Então, se ela não fizer uma boa gestão, o Ministério Público intervém mesmo, porque é de interesse da sociedade civil. Entendi. E a manutenção e aí a transparência é importante, porque a manutenção dessa condição de imunidade de impostos, isenção de impostos, ela é 100% atrelada com uma contabilidade, uma escrita contábil sólida, idônea e baseada em documentos idôneos também. Isso é condição sine qua non para você ter a sua imunidade garantida. Uma associação, uma organização religiosa que passa por um processo fiscalizatório e a sua escrita foi feita em papel de pão, para usar aquela linguagem popular que a gente estamos acostumados a utilizar, vai ter a sua personalidade jurídica descaracterizada e vai ser tributada como uma empresa normal. E os valores que são distribuídos a pessoas físicas também podem ser tributados como distribuição disfarçada de lucro, né? Implicando, inclusive, cada um aí na sua responsabilidade que lhe cabe. Então, não é um assunto trivial. Eu acho que é um assunto de máxima importância. E o meu apelo para todos os parceiros, todos os capelães aí, é que eles considerem essa iniciativa da Mais Um com bastante carinho, né? E no que depender da gente, pode contar com o nosso apoio aí para a gente poder viabilizar isso aí. Quem tiver dificuldade, dúvida, quiser chamar a gente para conversar, estamos à disposição, viu, irmão Júnior? Muito obrigado, Nilton, pelas suas considerações aí, pelo tempo que você está dedicando a nós numa hora dessa, né? Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe muitíssimo e recompense pelo teu esforço. E o meu apelo agora é justamente para quem está no campo missionário, né? Que possam entender isso como uma necessidade e, em havendo dúvidas, que a gente possa ajudá-los a saná-las, né? O que nós queremos é andar de forma correta e dar um bom testemunho. Meu caro, muito boa noite, um bom descanso. Volta para casa, se Deus quiser, isso tudo dará certo e a gente vai se ajustando. Tá bem, Nilton? Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço a todos os parceiros aí, os capelães. Deus abençoe a todos vocês, viu? Um abraço a todos que vão mais tarde assistir essa nossa conversa. Deus abençoe a você, Nilton, e a todos. Amém. Até. Fica com Deus.